I might put a reflection on like a rose. I might tell him, girl, you gotta let you go. Hello class, sejam bem-vindos, welcome back. O tema de hoje é Question Tags. Você sabe o que é Question Tags? Não sabe? Então, vamos ver o que é. Question Tags são perguntas curtas no final de uma frase para ter a confirmação de algo ou para encorajar ou instigar uma resposta da parte da outra pessoa. São formadas pelo verbo auxiliar ou pelo verbo modal da sentença e o sujeito que compõe a frase principal, se adequando a um pronome pessoal. E a sentença, a question tag, sempre vai estar em oposição à frase principal. Então, uma sentença afirmativa requer uma question tag negativa e vice-versa. Eu vou dar alguns exemplos em língua portuguesa para você identificar e entender mais ou menos o que é. Você estuda geografia, não estuda? Você foi à praia ontem, não foi? Então, essas perguntinhas que a gente faz no final são as chamadas question tags. Então, vamos lá. Só para relembrar, então, como eu disse, a gente vai usar na question tag o auxiliar que esteja sendo usado ou o verbo modal que esteja sendo utilizado, ou até o verbo to be também. Vamos ver aí. Então, aqui na primeira coluna eu tenho as frases principais na afirmativa e a question tags na outra coluna na negativa. Então, vamos lê-las. It has rained a lot, hasn't it? The secretary is busy, isn't she? Carl and Brian live in England, don't they? You are Lucy's brother, aren't you? Então, vamos analisar essas frases. Na primeira, it has rained a lot. Então, aqui eu estou usando o auxiliar has, que é uma frase que está aqui no tempo perfect. A gente usa o has como verbo auxiliar, que está na afirmativa. Então, a gente vai formar a question tag com o auxiliar has na negativa e o pronome que está sendo usado na frase, no caso, it. Já na segunda frase, the secretary is busy, a gente está usando aí o verbo to be is, então a gente vai colocar esse is na negativa e usar o pronome referente à pessoa, no caso, the secretary, então, she. Então, a gente sempre vai usar um pronome pessoal aqui nessas question tag, nunca o nome ou a profissão de alguém. Carl and Brian live in England. Nessa frase não tem auxiliar, não tem verbo to be. Como que a gente forma a negativa? Usando o auxiliar da negativa da pessoa que está na frase principal. No caso aí é plural, são duas pessoas, Carl and Brian. Qual que é a negativa do plural, they no caso? É don't. Então a gente vai colocar don't they. Já na última frase, you are Lucy's brother, a gente tem ali o you are, que é verbo to be, então a gente vai colocar na negativa para fazer a pergunta, aren't you? Uma sentença negativa requer uma question tag afirmativa. Então agora aqui está ao contrário, na primeira parte, na primeira coluna, tem as frases principais na negativa e na coluna do lado tem as question tags na afirmativa. E respeitando também, inclusive, tempo verbal. Se tiver no passado, a question tag tem que estar acompanhando, tem que estar no passado também. They weren't waiting anymore, were they? The kids haven't finished their homework, have they? Bernie can't drive, can he? She isn't a teacher, is she? Então aqui vamos analisar agora essas frases. They weren't waiting anymore. Então a gente está vendo aí o verbo to be no passado que está na negativa. Então a gente vai colocar para a afirmativa e o pronome pessoal a gente só vai repetir. The kids haven't finished their homework. Aqui no caso é plural, the kids, então nós vamos usar o pronome pessoal they. É uma frase que está no tempo perfect e a gente vai colocar na afirmativa, no caso haven't, é plural, então a gente vai usar o have they. Bernie can't drive, então é um verbo modal na negativa, can't. Então a gente vai colocar na afirmativa
e o pronome pessoal referente ao sujeito, burning, he. Então, can he. Só repetindo. Formado com pronome pessoal, nunca com o nome da pessoa. Se for respeitando se é masculino, feminino ou plural. She isn't a teacher. Is she? Então aí está um verbo to be na negativa. She isn't. Então, para formar a question tag, a gente coloca na afirmativa o verbo to be e o pronome pessoal é só repetir, no caso she. Algumas particularidades do uso de question tags. Então, verbo to be na primeira pessoa do singular, no caso I. Então, I am late, aren't I? Então, aí é o único caso em que está correto usar o aren't na primeira pessoa. Né? A gente sabe que o verbo to be, I am, a negativa é I am not. Mas não dá para formar uma question tag desse jeito, né? Com esse verbo to be na negativa. Então, nesse caso, é correto usar ali o aren't na primeira pessoa do singular para formar a question tag. Convites com let's. Então, let's have an ice cream. Então, quando tem um convite iniciando a frase com o let's, nós vamos usar o shall. Lembrando que o shall ele só é usado para primeiras pessoas e, no caso, I e o we, né? Só relembrando. Imperativos no futuro. Imperativos no afirmativo. Então, quando a gente está fazendo um imperativo na afirmativa, a gente vai usar o will para formar a question tag, mesmo que ele não apareça na frase principal. Turn the music down, will you? Turn the music down, won't you? Então, pode estar aí tanto na afirmativa quanto na negativa a question tag, quando for no caso de um imperativo afirmativo. No caso do imperativo negativo, vai aparecer na frase principal o auxiliar da negativa. Don't slam the door, will you? Mas aí a question tag é formada do mesmo jeito, com o will. Pronomes demonstrativos. This is your seat, isn't it? Então aqui o demonstrativo this is, né, pronome demonstrativo. A gente sempre vai usar aqui o it, né, com o pronome pessoal para formar a question tag. This is your seat, isn't it? Né, tá aqui o verbo to be na afirmativa, na frase principal, e a question tag formada na negativa. That is your shop you told me about, isn't it? Então aqui, that, pronome demonstrativo, então a gente usa it nesses casos. E o verbo to be na frase principal está na afirmativa, e aqui o verbo to be na negativa na question tag. This is the shop you told me about, isn't it? Advérbios de negação formam sentenças negativas. Então, mesmo que na frase principal não tenha nenhuma indicação, nenhuma auxiliar de negativa, mas tem um advérbio de negação lá, então a frase está com sentido negativo. Então, a question tag vai ter que estar na afirmativa. They've never eaten sushi, have they? Então, aqui tem a palavra never, advérbio de negação, né? Então, a frase tem sentido negativa, então a question tag tem que estar na afirmativa. He could barely walk, could he? Então, aqui tem o advérbio barely, que também dá o sentido de negativa. Então, a question tag tem que estar formada na afirmativa. No caso, aqui está usando o could, né? He could barely walk, could he? Então, por mais que pareça que essa frase esteja na afirmativa, porque não tem nenhum auxiliar de negativa, mas tem aqui um advérbio de negação. Com pronomes indefinidos, nobody, everybody, everyone, somebody, someone. Se o sujeito da frase for um desses pronomes indefinidos, a question tag será feita com um pronome pessoal they. Nobody is available now, are they? Então, nobody is available now. Então, nobody é negativa, né? Nobody é o que o no
na frente. Então, a frase está com sentido negativo. A question tag tem que estar na afirmativa. Nobody is available now, are they? Everybody brought the material, didn't they? Então, aqui também everybody, pronome indefinido, mas aqui não tem sentido de negativa, é para falar para everybody. Então, a frase está com sentido afirmativo. E aqui, a question tag formada na negativa. Brought está no passado, né? Brought é o passado de bring. Então, temos que usar o auxiliar aqui, didn't, da negativa no passado. Aqui tem um trechinho da música do Flume, chamada Never Be Like You, e em que nesse trecho aqui está sendo usado uma question tag. Eu quero que você leia aí a letra da música e tenta entender aí o que está querendo passar nesse trecho que está sendo usado aí a question tag. Forgive me, I'm a total fool. I'm begging, darling, please atone me of my sins for you. Oh, falling on my knees, forgive me, I'm a total fool. I'm begging, darling, please atone me of my sins for you. Então, ali no último trechinho que está destacado, né, é um imperativo na afirmativa, porque ela fala absolve me of my sins, won't you? Né? Então, é um imperativo na afirmativa, e por isso que está sendo usado aqui will, né, no caso won't na negativa, a question tag. Né? É um imperativo, então, na afirmativa, porque não tem nenhum sujeito, ela está dando ali um comando, uma ordem, né, para outra pessoa. E por isso aqui está sendo usado a question tag com won't, né, porque é um imperativo na afirmativa. Alguns advérbios de negação mais comuns. Então, como eu falei, advérbios de negação dão sentidos negativos para a frase. E quando eles aparecem, a question tag tem que estar na afirmativa. Né? Então, alguns são hardly, scarcely, rarely, barely, never, seldom. Então, aí são alguns advérbios que tornam a sentença negativa. Então, tem aí alguns exemplos. We could hardly hear her at the back, could we? He never came again, did he? She can rarely come these days, can't she? You hardly ever came late, did you? I barely know you, do I? You would scarcely expect her to know that, would you? Então aí tem alguns exemplos usando advérbio de negação que dá sentido negativo para a frase. Então por isso que as question tags estão na afirmativa. Então sempre respeitando, se está usando verbo modal na frase principal, ele vai aparecer na question tag. Né? Se o verbo estiver no passado, tem que dar a indicação de passado na question tag. No caso aqui está na afirmativa, did, né? Porque está aparecendo aqui o never na frase principal. Nessa aqui está aparecendo can, então vai aparecer aqui também. Came está no passado, então vai aparecer o auxiliar do passado aqui na question tag. Aqui, I barely know you. Aqui não tem verbo to be, não tem verbo modal, não tem auxiliar de nada. Como é que eu vou formar essa question tag? I barely know you. Né? Tá usando barely, que é advérbio de negação. Então, eu vou usar o auxiliar de pergunta. Nesse caso, né? No caso da primeira pessoa, é o do. Então, do I. E na última aqui, tá? O would vai aparecer aqui também na question tag. Leituras e compreensão de texto. Agora aquela parte lá de leituras. Vamos lá. Expressões idiomáticas e interpretação. Idiomatic expressions or idioms são frases com significados e definições diferentes da tradução literal que encontramos no dicionário. Né? Então, quando aparecer algumas idioms ou expressions, né, a gente não pode levar a tradução ali
ao pé da letra, a tradução literal. A gente tem que, né, entender o que aquela expressão quer passar. É um agrupamento de palavras que juntas têm um sentido próprio, por isso não devem ser traduzidas de forma isolada, palavra por palavra. Tem que ver ali o sentido daquele grupo, né, aquela expressão, que aquele sentido de palavras vai dar o sentido que aquele agrupamento vai dar. Por isso, não deve ser traduzido de forma isolada e o contexto nem sempre será o suficiente para compreender o seu significado. Essas expressões são comuns na linguagem formal e informal, e também em textos publicitários, letras de músicas, filmes, quadrinhos, etc. Seu uso dá uma conotação mais impactante à mensagem e ela fica mais enfática ou engraçada ou mais sentimental, irônica, conforme a intenção do autor falante. Todas as expressões idiomáticas podem ser ditas de maneira simples e direta, mas elas são um recurso de linguagem muitas vezes ligado a importantes traços culturais. Ao perceber a impaciência de um amigo em determinada situação, por exemplo, você pode dizer: "Man, hold your horses." Isso significa que a pessoa deve se acalmar e analisar a situação antes de tomar uma decisão precipitada ou dizer algum impropério. Essa mesma mensagem poderia ser transmitida com a frase "calm down" ou na forma de um conselho "stop and think about it." A expressão idiomática "hold your horses", entretanto, é mais divertida e deixa claro para o ouvinte a necessidade de ponderação. Então, ali, essa expressão "hold your horses", então, significa, peraí, para o que você está fazendo e pensa, hold your horses. Então, é a expressão, é o significado que essa expressão passa. Se fosse traduzir literalmente a expressão, ia ficar alguma coisa como "segure seus cavalos". Ué, mas o que tem a ver o cavalo com a conversa? Tem nada, né? Então é só uma expressão idiomática. Hold your horses. Pera lá, vamos pensar na situação. Ok? Tem aqui outros exemplos. A penny for your thoughts. Então aqui é a way of asking what someone is thinking. Então um jeito de você perguntar o que a pessoa está pensando é a penny for your thoughts. Beat around the bush. Avoiding the main topic and not speaking directly or about the issue. Então, se a pessoa está enrolando para falar ali alguma coisa, né, e está evitando algum assunto, é beat around the bush. Can't judge a book by its cover. Que significa cannot judge something primarily on an appearance. Então, quando a gente está julgando ali alguma pessoa só pela aparência, né, e a gente não pode fazer isso, tá ali, ó. Can't judge a book by its book. A gente tem uma expressão parecida aqui na língua portuguesa, né, não julgar o livro pela capa, né, mas é mais ou menos esse o significado. Cry over spilt milk when you complain about a loss from the past. Então, quando a pessoa está reclamando de alguma coisa que aconteceu no passado e tal, né, a gente tem aqui a expressão chorar pelo leite derramado, é exatamente isso. Cry over spilt milk. Então, por hoje foi só. Tem atividades no plural para fazer. Vai ficar disponível até o dia 29/6. Ok? Então, qualquer dúvida que vocês tenham durante a atividade, se precisar, é só chamar. Bye, bye, guys.